Estamos a apenas alguns dias do segundo turno das eleições presidenciais entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. No último vídeo e no último programa de podcast, eu trouxe a você quais são as propostas de Lula que ele apresentou no documento registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Agora eu trago para você também as propostas do programa de governo de Jair Bolsonaro, caso ele seja eleito agora em 30 de outubro. Vale relembrar que a ideia não é atacar um ou outro, ou até mesmo trazer as promessas feitas durante a campanha. Aqui eu vou destacar as propostas do plano de governo que cada um registrou no TSE. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Política Sem Textão e mais uma edição especial do Política Sem Textão Atualidades. Eu sou o Diego Kerber e este é o canal para você aprender tudo sobre política, economia e cidadania de forma simples e didática. Se você está acompanhando no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas atualizações. E se você está acompanhando pelas plataformas de podcast, não se esqueça de seguir o nosso programa na sua plataforma favorita. Vamos então falar das propostas do presidente candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que para esse vídeo, para esse programa, assim como eu fiz para o vídeo do Lula, vou abordar 10 assuntos principais. São eles: saúde, educação, economia, segurança pública, habitação, política e combate à corrupção, meio ambiente, políticas sociais, cultura e política externa e relações internacionais. Vamos então com as propostas tópico a tópico. Começando pelas propostas de Bolsonaro para economia, porque basicamente tudo gira em torno dela. O programa fala em garantir estabilidade econômica e sustentabilidade da dívida pública. Isso seria feito com um ajuste fiscal e também a redução da relação dívida-PIB, ou seja, qual a porcentagem do PIB do Brasil seria necessária para pagar todas as dívidas do governo. O programa também promete melhorar o sistema de planejamento e o orçamento público. A ideia é reduzir a rigidez do sistema e aumentar a transparência e a previsibilidade de execução. O plano de Bolsonaro também prevê dar prioridade na modernização da governança da política econômica. Isso passa por respeitar a independência do Banco Central e também as metas de inflação do órgão. Em questão de trabalho, Bolsonaro promete manter a nova legislação trabalhista de forma a garantir direitos e, ao mesmo tempo, combater abusos de empresas e de sindicatos. O programa diz que é preciso combater o desemprego com geração de emprego e renda, preservando a saúde do trabalhador, a dignidade e também o bem-estar social. O documento também fala em modernizar o Sistema Nacional de Emprego para ajudar o trabalhador em momentos de desocupação. A qualificação profissional é um foco do plano de governo de Bolsonaro, levando em consideração as vocações regionais e prestando ajuda especial aos idosos para se incluir na era tecnológica. O objetivo também é reduzir a taxa de trabalho informal e subir a empregabilidade de mulheres e jovens, justificando com ações de estímulo ao empreendedorismo. O empreendedorismo, inclusive, é um grande foco do programa de governo do Bolsonaro, tanto para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, quanto para melhorar os números de emprego e desenvolvimento econômico das diversas regiões do país. Outro plano central do plano econômico do presidente candidato à reeleição é a redução do papel do Estado nessa área. A ideia é manter o Estado apenas com a função estabilizadora da economia, avançando a agenda de desestatizações. O programa promete reduzir e simplificar a carga tributária, visando tornar os impostos mais progressivos e mantendo a responsabilidade fiscal e também o equilíbrio das contas públicas. Um exemplo disso usado no documento é a correção da tabela do imposto de renda para garantir isenção para quem recebe até 5 salários mínimos. Em termos práticos, pelo valor atual do salário mínimo, com essa medida seria isento quem recebe até R$ 6.060 e pelo valor previsto para o ano que vem,
essa faixa subiria para R$ 6.510. O plano também promete aprimorar o sistema previdenciário, também mantendo a sustentabilidade financeira e a justiça social. Outra promessa é ampliar e melhorar mecanismos de financiamento, diversificando fontes para investimento a longo prazo e também reduzindo os custos das transações financeiras. Além disso, Bolsonaro quer democratizar o acesso ao crédito com maior concorrência no sistema financeiro nacional. Isso casa bem com a promessa de apoiar startups, com prioridade de recursos para capital semente, além de micro, pequenas e médias empresas com incremento de fundos para inovação e inserção na economia global. Ainda na seara do empreendedorismo, o governo usaria os bancos de desenvolvimento para apoiar projetos e atividades que não são atendidos de forma adequada pelo mercado. A ideia é aumentar a produtividade, a competitividade e também a sustentabilidade, principalmente na área de inovação. O documento também promete criar o programa Abrace o Brasil, que focaria no desenvolvimento socioeconômico regional e também na melhora da infraestrutura de regiões menos desenvolvidas. Ainda sobre infraestrutura, o projeto diz que vai seguir com obras para a segurança hídrica na região Nordeste em específico. Outro setor que ganha destaque é o agronegócio, que teria maior competitividade com novas tecnologias biológicas, digitais e portadoras de inovação em um novo governo Bolsonaro. Já o setor de mineração seria estimulado com foco na proteção do patrimônio ambiental. O programa promete agregar valor às exportações brasileiras, enquanto a logística interna da cadeia produtiva de alimentos seria desenvolvida, tudo com medidas que mitiguem os efeitos da inflação mundial. O plano de governo prevê promover a intermodalidade do Sistema Nacional de Transporte, com maior cobertura do sistema ferroviário e de navegação, tudo para diminuir o chamado custo Brasil. Para finalizar, a ciência e a tecnologia seriam promovidas com estímulos à inovação nas empresas e também estratégias de uso do dinheiro público para pesquisas de ponta para o desenvolvimento do país em áreas estratégicas. E sobre energia, Bolsonaro promete manter a oferta energética do país com flexibilidade para eventuais crises. Vamos falar agora dos planos para a educação, começando com o foco que o governo promete na educação básica, aliando o ensino presencial e à distância, de acordo com as características de cada região. Para isso é necessário a democratização da internet nas escolas. O plano fala em fortalecer o Sistema Nacional de Educação para aprimorar a gestão e a governança da rede pública de ensino. Isso seria feito com critérios de redistribuição de recursos, buscando mais qualidade e menor desigualdade. Bolsonaro diz que vai incrementar ações que forneçam fundamentos de disciplinas básicas, de modo a permitir o pensamento crítico sem viés ideológico. O programa promete construir novas creches e ampliar as já existentes, assim como manter a política nacional de alimentação escolar em conjunto com pequenos produtores ou então produtores locais. Um dos objetivos também é melhorar a posição do Brasil em rankings de educação pelo mundo todo, como é o caso do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Bolsonaro acredita na premissa de que os pais são os principais responsáveis pela educação dos filhos, e não o Estado. Para isso, ele promete ampliar o combate à violência institucional contra as crianças e os adolescentes. Ao mesmo tempo, ele diz que vai reforçar ações de valorização dos professores, com planos de carreira e remuneração mais forte, melhores condições de trabalho, saúde e formação inicial e continuada. Ele também vai trabalhar na qualificação de professores e atrair estudantes para cursos de tecnologia para qualificação para as profissões do futuro. É também parte do plano de Bolsonaro fortalecer estratégias voltadas para atrair jovens em situação de risco social e educacional para processos de educação formal e também de qualificação profissional. Por fim, Bolsonaro também promete recuperar a educação de estudantes que foram prejudicados pela pandemia. Para a saúde, o plano de governo visa aprimorar a gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde, com melhor articulação entre o setor público e também o setor privado.
Além disso, outro objetivo é consolidar o Cartão Nacional de Saúde e outros programas, como Saúde Digital e também Telesaúde Brasil Redes, para ampliar o acesso da população a essas alternativas. Falando em programas, apesar de o foco ser na atenção primária, o governo promete não esquecer de iniciativas de atenção especializada. Exemplos são a atenção domiciliar, farmácia popular, vigilância em saúde, Programa Nacional de Imunizações, trabalho e a educação na saúde e Médicos pelo Brasil. O programa fala em aumentar recursos para contratar e pagar agentes comunitários de saúde, assim como fortalecer os serviços de atenção primária para a população indígena, com foco na Covid-19. O documento também promete fortalecer os serviços de saúde focados no envelhecimento da população, visando um envelhecimento mais saudável e também com autonomia. E o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica também seria consolidado em um novo governo, além do Programa de Incentivo à Atividade Física. O combate à corrupção é um dos pilares do discurso de Bolsonaro, o que se traduz em promessas de fortalecer esse combate com transparência em uma gestão pública que seria pautada pela ética. O plano diz defender e promover o regime democrático. Bolsonaro promete implementar tecnologias para corrigir rapidamente políticas públicas e também aprimorar mecanismos de planejamento e monitoramento do uso de recursos federais. Em um aceno ao público feminino, o programa de governo diz que vai atuar na promoção e também na capacitação para aumentar a participação de mulheres no parlamento, mas sem muitos detalhes. Por fim, o documento promete melhorar a eficiência da prestação de serviços públicos de forma humanizada. Isso passaria pela valorização do servidor, ao motivar os atuais e atrair novos talentos com melhores planos de cargos e salários, e também apoio à qualificação técnica e profissional. Outra bandeira de Bolsonaro é justamente a segurança pública, principalmente o porte e uso de armas de fogo. O programa defende ampliar o direito fundamental à legítima defesa e à liberdade individual, com o fortalecimento dos institutos legais para assegurar o acesso dos cidadãos às armas. Ele promete fortalecer o combate ao crime organizado e outras ameaças à segurança e também à defesa nacional e aumentar investimentos nos órgãos de segurança pública e nas Forças Armadas. O plano também fala em aperfeiçoar os planos de carreira e remuneração nesse setor, assim como investir na continuidade da melhor capacitação dos quadros dessas corporações. Por fim, Bolsonaro diz que vai aprovar o projeto de lei sobre o excludente de ilicitude, que é quando um policial não é punido, mesmo que tenha cometido um ato ilegal, desde que seja em legítima defesa, em estado de necessidade ou em cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O grande carro-chefe de Bolsonaro no quesito políticas sociais é o Auxílio Brasil. Ele promete manter o valor atual de R$ 600 mínimo e diz que vai conceder mais R$ 200 para o beneficiário que conseguir um emprego. Ele também diz que vai modernizar o cadastro único com maior focalização nas políticas públicas, assim gerando mais eficiência e qualificando os gastos públicos. Em geral, Bolsonaro diz defender a liberdade, que inclui a religiosa e a de expressão de cidadãos e também da imprensa, inclusive nas redes sociais. O candidato à reeleição diz ser prioridade o combate ao trabalho análogo à escravidão, ao trabalho infantil e à exploração de pessoas vulneráveis, de modo a estimular o respeito aos direitos humanos por parte das empresas e também promover o equilíbrio trabalho-família. Bolsonaro pretende garantir igualdade de oportunidades e cidadania plena às pessoas menos favorecidas, com inclusão socioeconômica e diminuição das desigualdades. Ele ainda promete promover os direitos humanos para todos e também combater a todas as formas de violação, além de garantir os direitos dos povos indígenas e quilombolas
e promover a saúde animal. O plano fala em consolidar e ampliar ações de regularização fundiária, assim como ampliar a cobertura de municípios com saneamento. Um dos planos também é incentivar ações voluntárias, mas reprimindo desvios e melhorando a eficiência. Para pessoas com deficiência, o programa propõe difundir o paradesporto de forma a incluir e garantir o direito pleno à cidadania deste grupo. Também é proposto expandir o benefício de prestação continuada para essas pessoas e também para os idosos. Bolsonaro também promete combater a violência contra mulheres, crianças e adolescentes, além de incrementar o investimento no desenvolvimento socioemocional infantil e juvenil. Ele também pretende aumentar o investimento para fortalecer ações da política de assistência social, com foco na valorização dos profissionais dessa área. Para garantir a segurança alimentar, o candidato à reeleição propõe dar acesso à alimentação saudável e reforçar a distribuição de alimentos a grupos tanto tradicionais quanto específicos. Por fim, Bolsonaro promete promover a inclusão digital e dar condições para o sinal 5G chegar a todos os municípios do país ao ampliar o programa Wi-Fi Brasil. Não há uma proposta específica para a habitação no programa do Bolsonaro, mas ele cita o programa Casa Verde e Amarela e diz que é preciso fazer políticas públicas que facilitem e incentivem a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Para o meio ambiente, uma das principais propostas do plano de governo é fomentar o desenvolvimento da chamada indústria verde, com preservação ambiental e estímulo ao desenvolvimento sustentável. O grande objetivo é possibilitar o crescimento socioeconômico e reduzir as diferenças regionais. Bolsonaro também propõe equilibrar o crescimento econômico com proteção ambiental ao propiciar a todos, inclusive indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros povos, a liberdade de usar de forma responsável recursos naturais disponíveis legalmente. O presidente bate na tecla de defender, proteger e promover o desenvolvimento da Amazônia de forma sustentável, fomentando o empreendedorismo individual e coletivo na região. Ainda é proposto também promover a pesca sustentável. Ele também promete fortalecer modelos produtivos sustentáveis, principalmente na produção de alimentos, com implementação de práticas agrícolas para aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que mantém ecossistemas e a capacidade de adaptação a mudanças climáticas. O documento ainda prevê oferecer títulos verdes para financiar investimentos sustentáveis e também atuar no mercado de créditos de carbono, além de acelerar a criação de ações para reduzir a emissão de gases de estufa e incentivar o uso racional dos recursos naturais. O plano fala em aumentar de forma robusta e também diversificar a produção e a utilização da energia sustentável, renovável e limpa, de modo a não comprometer demandas e nem o crescimento nacional. Por fim, Bolsonaro promete fortalecer a justiça ambiental e também o controle e fiscalização de queimadas ilegais, de desmatamento e de crimes ambientais. Isso tudo mantendo o compromisso com as iniciativas da década da restauração da ONU, a Organização das Nações Unidas, redirecionando incentivos fiscais e fluxos financeiros. O plano de governo de Bolsonaro para a cultura promete triplicar o valor investido no setor até o final do mandato, lá em 2026. Entre esses gastos está o de restauro de obras e a proteção de patrimônio cultural. Bolsonaro também fala em desenvolver o potencial do setor turístico, com incentivos e valorização de destinos, produtos e também do patrimônio, além de aprimorar o financiamento na área. Por fim, o programa diz que vai priorizar a implantação do Sistema Nacional de Cultura para articular, gerir, formar e fomentar políticas públicas de cultura com participação e controle da sociedade civil. Para finalizar, vamos falar das propostas para a política externa. O plano fala em participar de acordos e operações internacionais que busquem a paz. O exemplo usado foi nas missões da ONU. Outras organizações em que o Brasil deve tentar entrar são a OCDE e a EFTA,
além de participar também de mais outros organismos internacionais como o FMI e a OMC. Bolsonaro diz que vai interagir mais com países que defendam e respeitem valores caros aos brasileiros. Ele especifica que os países devem ser democráticos em alguma medida. O novo governo procuraria novas parcerias comerciais, incorporando práticas já consagradas tanto para o setor público quanto para o setor privado, sempre protegendo as relações comerciais bilaterais e multilaterais de ataques externos. Além disso, o programa promete continuar buscando mercados, fontes de investimento e parcerias com todos os países do mundo, com foco nos que mais podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil, com os que já mantêm tradicionalmente fortes laços conosco, além dos nossos vizinhos geográficos. Tudo isso também passaria por facilitar a relação entre países na área de defesa, permitindo troca e aquisição de conhecimentos. E essas são as propostas de Jair Bolsonaro caso vença as eleições em 30 de outubro. Como eu fiz também com o vídeo sobre as propostas do Lula, como esse é um resumo do plano de governo, vou deixar na descrição o link para o documento completo, caso você queira conferir. Em resumo, é um programa que foca o discurso principalmente no empreendedorismo e no liberalismo econômico, prometendo retomar a agenda de reformas. O texto também dá ênfase na pauta de costumes e nos valores de Deus, pátria e família, vida e liberdade. O plano usa diversas ações do atual governo como exemplos de sucesso. Basicamente, é uma continuação do plano de governo anterior, que foi apresentado lá em 2018, com promessas de aperfeiçoamentos nos pontos mais problemáticos. E você? O que você achou do plano de governo do Bolsonaro? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que sempre com respeito. Só vale relembrar, esse vídeo e esse programa não têm o intuito de promover ou criticar o candidato. É apenas para informar a você quais são efetivamente as propostas dele para o Brasil. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que ainda não sabem bem quais são as propostas de Bolsonaro. O vídeo com as propostas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva está na descrição, ou então nesse card se você está no YouTube. E se gostou do conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se você está acompanhando pelo YouTube. E, novamente, se você está acompanhando a gente pelas plataformas de podcast, não se esqueça de seguir o nosso programa. Eu fico por aqui e te vejo numa próxima. Um abraço!